Que a bênção de Deus, o Senhor, esteja sobre você. Querido amigo e irmão, acesse o canal da Igreja Batista de Constantinópolis no YouTube, se inscreva, ative o sino para receber as atualizações das mensagens e do ministério de nossa querida e amada Igreja Batista de Constantinópolis, Manaus, Amazonas, Brasil. Estamos considerando a mensagem do profeta Amós, agora a mensagem dirigida contra o reino do sul, o reino de Judá. Uma profecia que denuncia os pecados daquela nação e também denuncia o justo juízo de Deus, o juízo mais severo e mais rigoroso. No entanto, não nos esqueçamos que Deus declarou: não suspenderei, não retirarei o castigo, dando a entender que ele já estava administrando preliminarmente juízos, revelando a sua ira de maneira progressiva e gradual, de maneira que eles pudessem se arrepender. Mas à medida que eles se rebelavam e teimavam, Deus ia então agravando, Deus ia engrossando, Deus ia então manifestando juízos mais severos para que eles se arrependessem. Como fazemos com os nossos filhos. Começa uma advertência, começa com um carão, depois uma chinelada no bumbum, e assim nós vamos fazendo com que os castigos eles possam crescer para tentar frear o mal e disciplinar. E quando estes castigos mais brandos não dão certo, nós apelamos para os castigos, então, mais rigorosos. E quais foram os pecados da nação de Judá? Número 1, está escrito: eles rejeitaram a lei do Senhor. Número 2, não obedeceram aos seus estatutos. Número 3, mas se deixaram enganar por suas ilusões. Número 4, atrás das quais seus pais andaram. Já consideramos os 2 primeiros pecados, veremos o terceiro e o quarto, mas se deixaram enganar por suas ilusões. Falsos profetas, falsos pregadores, com profecias falsas, estavam enganando. E diz o texto bíblico, a denúncia divina, mas se deixaram enganar. Tem gente que se permite enganar, está vendo que aquela palavra não pode ser de Deus. Aquilo que está sendo colocado, solicitado, exigido, não pode vir do Deus vivo e verdadeiro. Será que Deus, para te abençoar, tu tem que dar dinheiro na igreja? Será que Deus vende milagre, barganha com você? Só vai te abençoar se você vender teu carro, se você der ofertas generosas que serão proporcionais à bênção, uma oferta pequena, uma bênção pequena. Que isso? Isso não pode nunca vir de Deus. Tem falsos ensinos, falsas profecias, e as pessoas estão vendo, mas elas estão tão carentes ou tão cegas que elas se deixam enganar. Você já viu uma pessoa que está sendo enganada pela outra e você detecta com facilidade e você diz: como é que essa pessoa cai numa dessa? Como é que uma pessoa ela se deixa enganar? Certa vez eu conheci uma pessoa que encontrou uma loja na internet vendendo um notebook que custava, digamos, 5, 6 mil reais, vendendo por 1.500, 2 ela comprou. Não podia. Aquilo ali é engodo, é engano, é golpe. Mas as pessoas se deixam enganar. E diz o texto: mas se deixaram enganar por suas ilusões. Aqueles falsos profetas, eles estavam propondo um tipo de sincretismo. Não deixe de adorar a Jeová, o grande eu sou, a Javé ou a Iavé. Não. Mas também não desprezem os demais deuses. É possível aprender um pouquinho com cada um. A verdade não pode estar de maneira absoluta e exclusiva só com o Senhor. Então, adore o Senhor, mas adore também os demais. E é isso que se prega hoje
não têm verdade absoluta, e eles se deixaram enganar por suas ilusões, pelas idolatrias e pelos ensinos falsos dos falsos profetas, pessoas que são tão inteligentes para tantas coisas. Eu já lidei com pessoas profissionalmente realizadas, pessoas que, para chegar onde chegaram, demonstraram ter bastante capacidade intelectual e profissional. Mas como se permitem enganar com mentiras, com mensagens de prosperidade, como se o céu fosse na terra, como se a salvação pudesse ser obtida através do que você é, daquilo que você faz. As pessoas se deixam enganar facilmente porque elas querem ser enganadas. Elas estão atrás do engano, daquilo que é suave, daquilo que lhes agrada, daquilo que lhes afaga o ego, e não daquilo que confronta. Por isso, Deus denuncia que o terceiro pecado de Judá se deixaram enganar por suas ilusões. E o quarto pecado cometido por aquela nação foi atrás das quais seus pais andaram. Andaram atrás. Atrás de quem? Das ilusões, das quais, para se referir às suas ilusões. Portanto, os seus pais, os seus ancestrais, também haviam cometido esse grande e grave erro, esse grande e grave pecado de andar atrás, ou seja, de serem discípulos, de serem seguidores do quê? Dos falsos profetas, das suas falsas profecias, dos falsos mestres, dos falsos ensinos dos falsos mestres. Então andaram atrás. Talvez os seus ancestrais, seus pais, seus avós viveram uma vã maneira de viver, que deixaram para você e você herdou, e você continua andando atrás das mesmas ilusões. Eles se iludiram, eles se enganaram, viveram e morreram sem Deus e sem salvação. Quem sabe você está cometendo o mesmo erro de andar atrás das ilusões que iludiram os seus ancestrais, os seus antepassados, que se deixaram enganar. Mas você está tendo acesso à palavra de Deus. Você conhece a verdade de Deus. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Os falsos profetas podem ser detectados e conhecidos quando você lê a palavra de Deus, quando você conhece. Se você não rejeitar a lei do Senhor e não a desprezar, mas a obedecer, você terá critério. Diz que no Canadá, os soldados canadenses são treinados com as autênticas e genuínas notas de dólar canadense. E por quê? Eles estudam detalhadamente as notas verdadeiras, porque a hora que bate uma nota falsa de dólar nas mãos, eles detectam imediatamente. Se você amar a lei de Deus, se você obedecer à lei de Deus, você conhecerá a verdade. E quando as ilusões, as mentiras e os enganos vierem, você não se deixará, você não permitirá ser enganado pelas falsas promessas. Um evangelho falso que promete mundos e fundos. Tu não vais adoecer, não é? Se você crer, isso equivale a fazer um seguro contra incêndio, roubo, adultério, divórcio, desemprego, e promessas falsas são feitas. Jesus nunca prometeu que o fato de nele crer, de segui-lo, implicará em não ficar desempregado, em não passar por dificuldades financeiras, não ter crises no casamento, não enfrentar aí dissabores ou decepções com os filhos. Nunca o Senhor fez promessas assim. Pelo contrário, muitas vezes, como consequência de crer na palavra de Deus e seguir a Cristo, os nossos problemas aumentam e multiplicam. Então, não se deixe enganar, não cometa este pecado. Por isso Deus está dizendo, não é? Por isso atearei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém.
Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez isso. O grande e severo e rigoroso juízo veio tempos depois que eles ouviram essa profecia. Receberam os juízos preliminares, brandos. Deus não suspendeu, Ele não removeu, Ele disse, não retirarei o castigo. Ele trabalhou isso, mas eles não entenderam. O que é que Deus está fazendo na sua vida para você entender que você não pode mais se deixar enganar, iludir com as heresias, as falsas doutrinas, as falsas religiões. A Bíblia é a palavra de Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Debaixo do céu, sobre a face da terra, não há outro nome, só o nome de Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, só nele há esperança. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, siga o Filho de Deus, pois só Ele salva. Eu oro para que Deus te abençoe, rica e abundantemente.